pela Filadélfia Produções. CDs e DVDs, capas, tudo num lugar só. Você é importante para nós. Digite www.filadelfiaproduções.com.br. Eu cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, eu gostaria que vocês, neste momento, ficassem de pé só para esticar as pernas um pouco e abrissem as suas Bíblias comigo agora no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o 15, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 até o versículo 15. Todos aqueles que já encontraram Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, pode dizer amém? Amém. Está escrito: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Levante a sua mão direita para os céus, feche os seus olhos. Peça a Deus para falar conosco agora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós temos lido a tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite impactados pelo poder do teu Espírito, alimentados pelo poder da tua palavra, conscientizados da nossa responsabilidade cristã neste mundo. Pai querido, fala conosco de uma forma especial, curando os enfermos, libertando os oprimidos, salvando os pecadores, renovando os crentes, batizando com o Espírito Santo e avivando a tua obra neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, dê um abraço fraterno na pessoa que está do seu lado e diga para ele: valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Diga para o seu irmão: valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: fique ligado, não deixe que nada desvie a sua atenção da palavra, porque Deus vai começar mais uma vez falar contigo agora. Diga assim para o seu irmão: ó, não me atrapalhe ouvir a mensagem esta noite. Diga para ele: não me atrapalhe ouvir a mensagem esta noite, porque Deus tem uma palavra
para o seu coração eternamente. Deus seja glorificado. Viemos aqui esta noite para engrandecer o nome de Jesus Cristo. Não existe outra razão para estarmos aqui. A razão maior é Jesus Cristo, porque Ele é o centro de todas as coisas, é a origem de todas as coisas, é o princípio de todas as coisas. Ele é o descendente da mulher, Ele é o cordeiro pascal, Ele é o sacrifício expiatório, Ele é a rocha ferida de Merimbá, Ele é o profeta poderoso como Moisés, Ele é o general dos exércitos de Deus, Ele é o juiz que julga com justiça, Ele é o grande remidor, Ele é o grande resgatador, Ele é a raiz de Davi, Ele é o rebento de Jessé, Ele é o rei dos reis, Ele é o rei perfeito, Ele é o monarca fiel, Ele é o monarca absoluto, Ele é o grande construtor, Ele é o grande edificador, Ele é o grande restaurador, Ele é o grande redentor, Ele é o grande refúgio, Ele é o grande arquiteto, Ele é o grande pregador, Ele é o amado noivo da igreja, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é a glória viva de Israel, Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é o tabernáculo de Davi levantado, Ele é o quarto homem da fornalha de fogo, Ele é o esposo fiel, Ele é o Pentecoste prometido, Ele é o oráculo de Deus, Ele é o pastor perfeito de Israel, Ele é o cidadão de Belém, Ele é a preciosa consolação, Ele é a magnífica proteção, Ele é o avivalista da obra de Deus, Ele é o desejado de todas as nações, Ele é o homem cujo nome é renovo, Ele é o sol da justiça, Ele é o Messias prometido de Israel, Ele é o carpinteiro de Nazaré, Ele é o bom samaritano, Ele é o filho do homem, Ele é o verbo de Deus, Ele é a água da vida, é o pão vivo que desceu do céu, é a videira verdadeira, é caminho, verdade e vida, é a ressurreição e a vida, é o batizador com o Espírito Santo, é o justificador dos culpados pela lei, Ele é o segundo Adão, Ele é a nossa reconciliação, Ele é a liberdade proclamada, Ele é o supremo cabeça da igreja, Ele é a alegria superabundante, Ele é o Salvador glorioso, é o Senhor que arrebatará a sua igreja, é o Senhor que matará o anticristo com o sopro da sua boca, Ele é o único mediador entre Deus e o homem, Ele é o reto juiz que nos coroará, Ele é a graça de Deus, Ele é o grande poder do evangelho, Ele é o pagador das nossas dívidas, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é juiz e legislador, Ele é a viva esperança, Ele é a esperança alegre, Ele é a esperança total, é o nosso advogado para com o Pai, Ele é herança espiritual, é o Senhor que virá com seus milhares de anjos, Ele é fiel testemunho, é o príncipe dos reis da terra, é o primogênito dos mortos, é a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que vai vir montado em um cavalo branco e na sua coxa escrito: Rei dos reis, 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 Rei dos reis. Então solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta, solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e levante a sua mão e adore Ele por um minuto, porque Ele merece ser glorificado esta noite. Uramahai Serga Mahai Subrianda Mahai Serga Ruyamahai Forgandereva Subria. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Já abre a boca e começa a falar línguas de fogo aí agora. Aonde você está? Crente que não é batizado com o Espírito Santo, se prepare. Deus vai marcar a tua história neste congresso. Aleluia, adore Ele por um minuto, porque Ele merece ser glorificado. Aleluia. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 até o versículo de número 15. Queridos irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos acerca de um tema muito importante da Bíblia Sagrada. Devido neste sábado, compreendemos que os irmãos todos os sábados se reúnem aqui para fazerem uma pré-leitura, um pré-estudo do tema que vai se estudar sempre no dia seguinte da escola dominical.
E visto que neste domingo os irmãos estarão estudando sobre o juízo final, e coube a mim esta responsabilidade de trazer-lhes uma mensagem dentro deste assunto, e eu tenho uma plena convicção que vai edificar profundamente a sua vida. Esta mensagem vai edificar a sua vida por diversas razões que eu vou lhes apontar. Primeiro, porque a mensagem do juízo vindouro é tido pela própria Bíblia. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2, ele compara com uma doutrina elementar a doutrina do juízo divino. Então, queridos irmãos, é uma doutrina que é até pouco enfatizada, principalmente nesses últimos dias em nossas igrejas. É interessante observar, queridos irmãos, que nós somos influenciados por uma teologia que às vezes até importamos lá de fora. Interessante observar que na época em que o comunismo imperava no mundo, o grande temor das igrejas era os países comunistas. O grande temor dos países capitalistas e ao mesmo tempo cristãos era que o mundo fosse invadido pelo comunismo, de forma que muitos pregavam que a Rússia, por ser praticamente a mãe do comunismo, poderia sem dúvida alguma querer tomar conta do mundo inteiro, poderia invadir as nações e exercer o domínio do comunismo no mundo inteiro. E pregava-se que a Rússia era Gog, que invadiria Israel e etc. E de maneira que a igreja dava muito ênfase à mensagem escatológica. Pregava-se muito sobre a volta de Jesus, sobre o julgamento das nações. Mas depois que o comunismo caiu, queridos irmãos, mudou o tom de mensagem na igreja. Aí não temos mais inimigo. Ora, o comunismo caiu, já não temos mais inimigo. Resultado, começamos a enfatizar a prosperidade. Nós fomos bombardeados pelos teólogos americanos com livros que enfatizam a prosperidade, de maneira que começamos a pregar só sobre prosperidade em nossas igrejas. Ninguém mais prega sobre a volta de Jesus, sobre o juízo final. Ninguém prega uma vida na eternidade, prega uma vida de conquista aqui mesmo neste mundo. Resultado, quando foi agora, queridos irmãos, no final do século passado, começou a surgir no mundo um novo inimigo, os terroristas que estão assustando-os, sem dúvida alguma, logo no começo desse novo milênio. As torres gêmeas, os ataques que os terroristas infringiram nos Estados Unidos, a maior potência do mundo, despertou novamente uma consciência escatológica. Nós já temos agora um novo inimigo. O inimigo é o terrorismo que está tomando conta do mundo. E as igrejas americanas, queridos irmãos, devido aos Estados Unidos ter se tornado um oásis de prosperidade, já não queriam mais servir a Deus. Precisou Deus permitir tudo aquilo para que as igrejas americanas lotassem agora de pessoas servindo a Deus, preocupados agora com a volta de Jesus. Jesus está às portas. Quer dizer, precisa o mundo ser sacudido por algum fato inédito, por algum fato escatológico, para que as pessoas comecem a pensar na volta de Jesus e comecem a pensar na eternidade. De maneira que nós estamos já nesse início do milênio trazendo uma consciência escatológica no mundo inteiro, e agora já voltamos a pregar sobre escatologia. Mas, queridos irmãos, falar sobre o juízo final é uma mensagem, queridos irmãos, que traz um despertamento muito grande para as nossas vidas. É uma mensagem que traz uma reflexão espiritual da forma que nós estamos nos portando diante de Deus. Ora, queridos irmãos, muitos não gostam de ouvir esta mensagem, porque esta mensagem é uma mensagem que chama o crente para a responsabilidade, é uma mensagem que nos incomoda. Aliás, a Bíblia diz, queridos irmãos, em Atos, capítulo 24, no versículo 15, que nas horas em que Paulo estava sendo julgado perante o tribunal de Félix, e quando Félix não estava fazendo nada, juntava com a sua esposa Drusila e convidava Paulo para falar do evangelho. E a Bíblia diz que quando Paulo começou a ensinar para ele sobre a temperança, sobre a justiça e sobre o juízo vindouro, ele ficou arrepiado e assustado e disse: para, Paulo, eu vou te ouvir em outra ocasião, não dá mais para continuar te ouvindo, porque a mensagem do juízo vindouro nos traz uma conscientização e uma responsabilidade, e deve ser mais pregada nas nossas igrejas. Ora, queridos irmãos, quando a Bíblia diz aqui em Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo de número 11 diante: e vi um trono branco, um grande trono branco.
Apocalipse 20, o versículo 11: e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Interessante que é a única vez que a Bíblia fala de um grande trono branco. Ele é branco porque fala da pureza, fala da santidade, da majestade divina, e todos vão comparecer diante deste grande trono. É interessante, queridos irmãos, que as pessoas tentam desviar a verdade divina. Outras pessoas afirmam que Deus é um Deus de amor, que Deus não vai jogar ninguém no inferno. Ora, queridos irmãos, isso é cair no conto do diabo. Deus vai chamar a sua justiça sobre todos os homens. Deus vai convocar todos os seres humanos para comparecer diante do seu juízo. E o juízo de Deus é tão certo como é certo a morte do ser humano. É tão certo como é certa a morte do ser humano, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e depois da morte vem o juízo. Então, queridos irmãos, o juízo de Deus é tão certo como é certo a morte. Se existe uma coisa que ninguém tem dúvida, é que vai morrer um dia. Da mesma forma, as pessoas não devem ter dúvida que haverá o dia da prestação de contas. Haverá, queridos irmãos, o dia em que Deus há de revelar os segredos dos homens que estão ocultos e escondidos. Ora, queridos e amados irmãos, não há nenhum tribunal que se compare ao tribunal branco. Não há nenhum tribunal armado em qualquer período da história que se compare ao juízo do grande trono branco. Ora, queridos irmãos, a Bíblia fala de muitos tronos, fala do magnífico trono de Salomão, de 12 degraus, com 12 ouros esculpidos, queridos irmãos, nos degraus, mas não se compara ao trono branco. A Bíblia fala do trono de Davi, do trono de Israel, do trono de Nabucodonosor e de muitos outros monarcas, mas não há trono que se compare ao grande trono branco, em que todas as pessoas vão comparecer diante do grande trono branco. Ora, queridos irmãos, quando a Bíblia Sagrada fala do juízo final, o juízo é uma realidade que nós não devemos duvidar. O juízo é certo e nós não podemos duvidar. Por que não podemos duvidar? Porque, queridos irmãos, Deus sempre se revelou na Bíblia como um Deus de juízo. E eu quero dizer muito claro para os irmãos que estão aqui esta noite: o Deus da Bíblia é um Deus de juízo, e esse juízo sempre foi demonstrado nas páginas da Bíblia, não só sobre nações pecadoras, não só sobre homens perdidos e caídos, mas esse juízo foi revelado dentro do próprio povo de Deus, dentro da própria igreja. Deus sempre manifestou seus atos de juízo. Ora, queridos irmãos, além dos juízos que Deus manifestou em toda a Bíblia, existe basicamente 7 juízos que podemos considerar como juízos universais. Quais são, pastor? Os 7 juízos universais que a humanidade terá que passar. Primeiro, queridos irmãos, já ocorreram desses 7 juízos, já ocorreram pelo menos 4 desses 7 juízos. Só falta mais 3 juízos universais para Deus executar sobre a humanidade. O primeiro juízo, queridos irmãos, foi o juízo sobre Satanás. Esse juízo de Deus, ele foi derramado quando houve a expulsão de Satanás do céu. Ora, queridos irmãos, segundo a narrativa de Ezequiel capítulo 28, havia um Éden mineral, um Éden antes do Éden vegetal que Adão e Eva habitavam, e nessa terra original, aonde Satanás governava, mas antes da sua queda, ele era como uma espécie de administrador da terra original. Mas quando, queridos irmãos, ele disse: subirei às alturas, estabelecerei o meu trono e me assentarei semelhante ao Altíssimo. Naquele exato momento houve uma rebelião dos anjos contra Deus, e a terça parte dos anjos acompanharam Satanás, e houve ali um juízo divino sobre a terra original, de maneira que alguns teólogos afirmam que o juízo de Deus foi derramado, a terra foi toda destruída e virou um caos completo
completamente, de maneira que Gênesis capítulo 1 e versículo 2, quando diz que a terra era sem forma e vazia, quer dizer, a terra ficou sem forma e vazia. Foi o juízo de Deus sobre a expulsão de Satanás. Foi o primeiro juízo universal. O segundo juízo universal, queridos irmãos, é o juízo sobre a expulsão do homem no jardim do Éden. Veja, queridos irmãos, que Deus deixou bem claro que o juízo é algo certo e sem escapatória para todos aqueles que continuarem se mantendo impenitentes para com o evangelho de Cristo. A Bíblia diz que quando Deus colocou o homem, o casal, no jardim do Éden, Deus escolheu o lugar mais lindo do mundo e ali colocou Adão e Eva. Mas quando eles pecaram, veio o juízo de Deus. Deus expulsou o casal do jardim do Éden. E como foi aplicado o juízo? Deus colocou os querubins com espada flamejante, guardando o caminho da árvore da vida, e o homem foi proibido de comer da árvore da vida, e o juízo foi imediato. Por quê? Porque se o homem comesse daquela árvore, ele poderia viver eternamente, mas Deus disse: no dia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Então veio o juízo sobre o homem quando foi expulso do jardim do Éden. O terceiro juízo universal de Deus, queridos irmãos, foi o juízo sobre o dilúvio. Quando a Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 6, que Deus, olhando para a humanidade, viu que todo o gênero humano havia se corrompido, a violência estava imperando na terra, assassinatos e mais assassinatos, de maneira, queridos irmãos, que Deus observou que a terra teria que passar por uma disciplina, teria que passar pela vara do seu juízo. E Deus, graças à sua misericórdia, que sempre também se manifestou nos períodos de juízo, Deus encontrou Noé, um homem que andava em retidão com Deus, e Deus salvou Noé e a sua família, mas enviou o dilúvio sobre a terra, e 40 dias e 40 noites a terra foi inundada. Houve o dilúvio universal. Todo ser vivente, exceto os que entraram na arca, foram punidos pelo juízo de Deus, de maneira que Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O dilúvio, queridos irmãos, é um alerta para a humanidade, que um dia foi destruída com água, mas a Bíblia diz, e Pedro declara, que a terra, queridos irmãos, que pereceu pela água, ela está guardada e entesourada para o dia do juízo, quando será destruída com fogo e os ímpios serão todos destruídos. Portanto, queridos irmãos, quando as pessoas não acreditam que haverá um juízo final, a história deixa bem claro que já houve 3 grandes juízos. O quarto juízo que já houve, queridos irmãos, foi o juízo sobre o pecado. O juízo sobre o pecado foi dado na cruz. Por que, pastor Ivaldo? Porque Deus transformou a cruz em um tribunal, e ali, queridos irmãos, puniu o seu filho, derramou juízo sobre o seu filho, para não derramar o juízo naqueles dias sobre a humanidade. De maneira, queridos irmãos, que Jesus Cristo, ele suportou todo o juízo de Deus sobre o pecado, a ponto de Paulo escrever em 2 Coríntios 5:21, que ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Para que você não fosse condenado imediatamente, Jesus suportou a condenação na cruz pelos nossos pecados. Aleluia! Ali houve a sua e a minha absolvição. Aleluia! Porque Jesus absolveu eu e você. Aleluia! Como isso ficou bem evidenciado quando apresentaram o condenado, queridos irmãos, o condenado Barrabás. Ora, ali já está o exemplo claro. Barrabás representava a humanidade sentenciada, mas Cristo foi crucificado e morto para que Barrabás condenado fosse absolvido. Ali eu e você, nós todos fomos absolvidos. Ora, queridos irmãos, já houve esses 4 juízos. Primeiro, o juízo da expulsão de Satanás do céu. Segundo, o juízo da expulsão do homem do Éden. Terceiro, o juízo do dilúvio universal. E quarto, o juízo sobre o pecado na cruz. Ainda esperamos 3 grandes juízos universais. Quais, pastor Ivaldo? O quinto juízo universal será o julgamento de Israel. A própria Bíblia diz que Deus vai
traz juízo com o seu povo. Ezequiel deixou isso bem claro no capítulo 20, e no versículo 35, Deus disse: eu atrairei vocês ao deserto e julgarei vocês face a face. Miqueias capítulo 6, versículo 2 diz que o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo e julgará o seu povo. O escritor de Hebreus capítulo 10, versículo 30 diz que o Senhor julgará o seu povo. Ora, Israel vai passar debaixo da vara da disciplina do Senhor para que o povo seja restaurado. O sexto juízo, queridos irmãos, é o juízo das nações viventes. Esse juízo universal vai acontecer na grande batalha do Armagedon, quando Jesus vai atrair todas as nações contra Israel, e ali o anticristo com todas as nações confederadas enfrentarão aquele que vai vir montado em um cavalo branco com a sua igreja, e ali haverá o juízo das nações viventes. E o sétimo juízo universal, queridos irmãos, é o famoso juízo do grande trono branco, o juízo final. Ora, queridos irmãos, preste atenção, para que você possa compreender a mensagem, você precisa assimilar e estar atento para alguns pontos. Como é que se processa um julgamento no tribunal humano? Para compreendermos também como vai se processar o juízo final, é interessante aprendermos alguns elementos que também são aplicados em um tribunal humano. Por exemplo, queridos irmãos, quando a Bíblia fala do juízo final, nas nossas legislações aqui deste mundo, principalmente no que diz respeito às legislações jurídicas, existem vários tipos de juízo. Creio que aqui tem até advogado, tem um doutor aqui, o nosso querido Everardo, e ele conhece muito bem. Existem vários tipos de juízo, e as partes envolvidas em um julgamento é de acordo com o tipo e a natureza do juízo. Por exemplo, existe, queridos irmãos, o juízo de primeira instância, o juízo de segunda instância, o juízo de terceira instância. Existe o juízo contencioso, quando está fundamentado numa contestação para poder decidir alguma relação jurídica. Existe o juízo criminal, que julga as coisas de natureza criminal. Existe o juízo civil, que julga as coisas de natureza civil. Existe o juízo eleitoral, onde se julga as questões de quebra do código eleitoral. Existe ainda o juízo especial, onde pessoas, por causa de sua função pública, têm fórum privilegiado. Existe o juízo de falência, que julga as questões de falência, e juízo de menores, que julga as questões referentes a pessoas menores de 18 anos, de maneira que existem vários tipos de juízo. Mas existe, queridos irmãos, um juízo executório, e também existe o juízo condenatório. Ora, queridos irmãos, para que se processe um julgamento, o juízo pronuncia o julgamento, mas existem determinados tipos de julgamento que eu vou fazer uma analogia para o juízo final. Em primeiro lugar, o que é um juízo? O juízo é o tribunal armado. O juízo é aonde se julga as questões, é aonde o juiz profere a sentença, é um fórum aonde se julga as questões. E o que é que acontece aqui? João viu o trono branco. Então diga para a pessoa que está do seu lado: o juízo já está montado, o juízo já está armado. E vi um grande trono branco, o juízo já está armado. Falta começar o julgamento, mas para começar o julgamento, queridos irmãos, que é a declaração da sentença, quando vai começar esse julgamento? Para que se comece o julgamento, queridos irmãos, é preciso estar presente as partes que comporão aquele julgamento. Ora, o número de pessoas é de acordo com o tipo de juízo, mas existe vários tipos de julgamento. Existe, por exemplo, o julgamento antecipado da lide. É uma espécie de julgamento que o juiz decide e dá a sentença antes mesmo de pôr fim ao processo, sem julgar nem o mérito. Existe o julgamento de acordo com o estado do processo. Ora, de acordo com o processo, o juiz
pode tomar as seguintes decisões: ou já dá a sentença, ou extinguir o processo, ou sanar o processo e dar o prosseguimento. Existe um outro tipo de julgamento, o julgamento absolutório. O julgamento absolutório é quando isenta o réu. Mas existe um outro tipo de julgamento, é o julgamento de única instância. É quando ali mesmo naquele tribunal se dá o início e o fim do processo. Mas existe ainda o julgamento final. Que julgamento final é esse? É quando vem a decisão definitiva, não cabe mais recurso nem apelação e forma coisa julgada. Então, que tipo de julgamento vai se processar no juízo do grande trono branco? É um julgamento condenatório, executório, definitivo e final. Por quê, pastor Ivaldo? No juízo do grande trono branco não caberá mais recurso. Por que que não caberá mais recurso? Na nossa justiça humana, nós temos uma questão que é julgada por juiz de primeiro grau, primeira instância, cabe recurso, apela para o Tribunal Estadual de Justiça, aí o tribunal remete, se houver ainda recurso, para o Supremo Tribunal de Justiça, mas aí quando chega lá esgota a instância. Mas ainda existe o Supremo Tribunal Federal para decidir as questões constitucionais, é o Supremo Tribunal Federal. Ali esgota todos os recursos. Sabe como é que vai ser o juízo final? O Supremo Tribunal Universal. O Supremo Tribunal do Universo. Ali não caberá mais recurso. Hoje ainda cabe recurso. Por quê, pastor Ivaldo? Porque todo pecador, segundo a Bíblia, já foi processado. O processo se deu em Romanos 3:23, quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos foram processados. Mas hoje nós temos um advogado. 1 João capítulo 2 diz: filhinhos, escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, a saber, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo é o advogado dos pecadores. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo comprou a minha causa, comprou a sua. E agora, sabe o que é que aconteceu? Ele conseguiu, aleluia, absorver eu e você. Por quê? Porque o Pai justificou-nos por meio de Cristo. O que é justificação? Este recurso que o nosso advogado conseguiu do Pai, chamado justificação, é declarar o réu inculpável, absolvido, não deve mais nada para Deus. Aleluia. O nosso advogado conseguiu este recurso, de maneira que crente em Cristo não precisa temer juízo do grande trono branco e nem lago de fogo, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então diga para a pessoa que está do seu lado: não há mais nenhuma condenação para você. Você já foi absolvido pelo advogado dos pecadores. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Para que se processe o julgamento de um tribunal, analisando como funciona um juízo criminal. Em um juízo criminal tem pelo menos de 6 a 7 partes. Em um juízo criminal tem um juiz para proferir a sentença, tem um advogado de acusação, tem um advogado de defesa, tem a promotoria para fazer a denúncia do crime, tem as testemunhas arroladas, mas ainda tem um jurado, que é composto de 21 pessoas, das quais tira 7 para formar o conselho de sentença. Ora, queridos e amados irmãos, o que é que acontece quando um pecador hoje comete um delito contra a lei divina?
Satanás, o promotor, chega diante de Deus para apresentar a acusação, a denúncia crime, para que o Pai possa punir aquele pecador. Mas quando ele apresenta a denúncia crime, de repente se levanta do lado o advogado dos pecadores e diz assim: Pai, perdoa-lhe, porque eu já paguei na cruz todos esses pecados. Aqui estão os cravos nas minhas mãos. Aleluia. Satanás sai de lá furioso, porque o advogado dos pecadores, aleluia, mais uma vez consegue o recurso e absolve e justifica o pecador. Mas porém, queridos irmãos, no juízo do trono branco não haverá mais recurso. Por quê, pastor Ivaldo? Porque o juiz que estará sentado no grande trono branco é exatamente aquele que hoje é advogado. Naquele dia ele será o juiz. Por que o juiz é Jesus Cristo? Alguns afirmam pela majestade do trono e pelo fato do céu e da terra fugir, porque a Bíblia diz que não se achou lugar para eles. Sabe por que isso? É porque Deus vai puxar a cortina e o pecador não vai poder fugir do trono branco. Quando abriu o sexto selo, foi visto o trono e Deus assentado e o cordeiro irado. A Bíblia diz que os homens fugiam para esconder nas cavernas. No sexto selo ainda tinha caverna para se esconder. Mas quando o juízo do grande trono branco estiver armado, não haverá caverna para se esconder. Você vai procurar cidade de Fortaleza, não vai encontrar. Você vai procurar São Paulo, não vai encontrar. Você vai procurar o arranha-céu mais alto do mundo para se esconder atrás, não vai encontrar. Você vai procurar qualquer muro para se esconder, não vai encontrar, porque céu e terra vai desaparecer e o trono branco vai ser descortinado diante de todos os seres humanos. Por que Jesus é que estará sentado? Porque a Bíblia diz em João capítulo 5, versículo 22, que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Em João capítulo 5, versículo 27, diz que o Pai lhe deu autoridade para julgar, porque ele é filho do homem, compreende as coisas do homem. Morou entre os homens 33 anos e meio, e os homens ainda hoje zombam dele. Por que é Jesus que se assentará no trono? Porque Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1: Timóteo, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Paulo disse no Areópago de Antena para os filósofos gregos em Atos 17, 31, que Deus marcou um dia em que há de julgar mortos e vivos, por meio do varão que ele acreditou e destinou para isso. Por que Jesus que é o juiz? Porque em Romanos capítulo 2, versículo 16 está escrito que no dia do juízo Deus vai trazer todos os segredos dos homens por meio de Cristo e de conformidade com o Evangelho. E lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, está escrito que todas as obras serão trazidas a juízo diante de Deus, até as que estão escondidas, porque ninguém consegue esconder nada de Deus. O juiz estará sentado com os olhos como chama de fogo, nada escapa à sua vista. A Bíblia diz em Hebreus 4,13 que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos teus olhos. Você pode esconder do pastor, pode esconder do seu pai, pode esconder da sua mãe, pode esconder do seu esposo, pode esconder da sua esposa, mas dos olhos de Deus
você não esconde. Quais são as pessoas que estarão presentes diante do trono branco? Você vai aprender agora um segredo. Eu creio que pelo menos 7 grupos de pessoas estarão diante do trono branco. Primeiro, o juiz que estará sentado. Jesus, juiz dos vivos e dos mortos. Segundo, os juízes auxiliares do julgamento. Quem? A igreja. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6 versículos 2: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Acaso não sabeis que hão de julgar os anjos? A igreja estará presente no juízo final, não como réu, mas como juízes auxiliares do Supremo Juiz do Universo. Estaremos assentados em tronos. Você sabia que a igreja vai ajudar até o Supremo Juiz a elaborar a sentença escrita? Mas pastor Ivaldo, onde você encontrou isso? Abra sua Bíblia no Salmo 149. Salmo 149. A partir do versículo de número 4: porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem-se de glória os santos, no seu leito cantem júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Terceiro grupo que fará parte do julgamento final: os oficiais de justiça que executam a ordem do juiz. Quem são? Os anjos, os executores do juízo. Como, pastor Ivaldo? Mateus capítulo 13, versículos 41 e 42. Eu faço questão que você ache Mateus capítulo 13, versículos 41 e 42. Olha o que diz a palavra de Deus: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Então os anjos são os executores. Os oficiais de justiça estarão presentes para, quando o juiz proferir a sentença, pegar todos os condenados e lançar na fornalha de fogo acesa. Quarto grupo dos que estarão presentes no juízo do grande trono branco: os réus anjos caídos. Todos os réus anjos caídos hão de comparecer, porque a Bíblia diz em 2 Pedro 2,4 que aos anjos que pecaram, Deus o reservou em algemas eternas para o dia do juízo do grande dia. Ali estarão réus anjos caídos. Será nesse momento, eu acredito, que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Todos aqueles espíritos malignos serão julgados. Demônios, demônio da prostituição, demônio do adultério que destruiu famílias, lares, separou homens de mulheres, mulheres de homens, serão todos lançados no lago de fogo, e a igreja triunfará na glória e no reino de Deus.
Quinto grupo de pessoas: réus, homens pecadores. Esse grupo de réus, homens pecadores, serão todos os ímpios, desde o primeiro que morreu até o último que vier a nascer e morrer. No juízo do grande trono branco, você já sabe que a igreja está em posição de destaque como juízes auxiliares, porque já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os réus, homens caídos, são só os ímpios que estarão diante do grande trono branco. E quais são as categorias de pecadores que lá está? Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 21 e versículo 8. Mas eu quero que você esteja com a Bíblia aberta. Apocalipse 21, 8. Veja a seriedade disso. Mas quanto aos, esta será a primeira categoria de pecadores que estarão diante do trono branco: os tímidos, em algumas versões os covardes, em outras os medrosos. Mas pastor, eu sou tão tímido, pastor, será que eu vou estar lá diante do juízo do grande trono branco? Não é essa timidez. A timidez aqui fala de covardia, medo de professar Cristo como Senhor. O próprio Jesus diz: qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos santos anjos. Aquele que de mim se envergonhar e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante do Pai e dos santos anjos. Cuidado. Tem muitos pseudos cristãos por aí negando o seu Senhor. Tem muitos pseudos crentes que tem vergonha até de carregar uma Bíblia na mão para não mostrar sua fé cristã. Carrega até uma Bíbliazinha de bolso para não mostrar muito. Mora lá na rua, o vizinho dele nem sabe que ele é crente, porque nem testemunho dá. Entre esses medrosos, sem dúvida, estará um grupo grande daqueles que na grande tribulação, os que vão ficar aqui, que não vão subir no arrebatamento, naturalmente, para não passar fome e não morrer, vão preferir negar a Cristo e receber o sinal do anticristo. Esses estão nessa categoria dos medrosos. Segundo grupo dos pecadores que estarão diante do trono branco. Qual é a categoria que está aí? Os incrédulos. Esse é o maior grupo que estará diante do trono branco. Esse é o maior grupo. Por quê? Pela seguinte razão: hoje em dia as nossas faculdades, as nossas escolas, os nossos centros de aprendizagens estão formando pagãos educados. Eles não, os sábios deste mundo, os pseudo-sábios deste mundo, eles não conseguem crer na mensagem do Evangelho. O cientista, o ateu, ele prefere crer que o homem veio do macaco do que crer simplesmente na expressão de Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O incrédulo
prefere crer na complicada teoria do Big Bang, da explosão celular que deu origem ao universo, do que simplesmente crer nas simples palavras de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas atenção para uma seriedade dessa categoria de incrédulo. Tem muitos dentro da igreja também. O próprio Jesus advertiu em Lucas 18:8: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Já tem grupos de incrédulos dentro da igreja que não crê mais no poder de Deus, não crê mais nas manifestações de Deus, chama a obra do Espírito até de obra do diabo. Cuidado, senão você vai estar aqui nesse grupo dos incrédulos que estarão diante do juízo do grande trono branco. Não faça julgamento precipitado das coisas de Deus. Vai escutando que o negócio hoje aqui está sério, viu? O que vai ter de crente que vai sair daqui hoje querendo ser mais crente a partir de hoje. Turamahai, Shergi Amahai, Shuriandaramahai. Terceiro grupo de pecadores que estarão diante do trono branco: os abomináveis. A Bíblia fala a categoria de pecados abomináveis a Deus em Levítico 20. Dentre eles está o homossexualismo, o lesbianismo. Outro tipo de pecado que lá numera como abominável: o homem e a mulher que tem contato físico com o animal. Esses são os tipos de pecado na categoria dos pecados abomináveis. Lá estarão diante do juízo do grande trono branco todos os homossexuais, todos os sodomitas, todos os efeminados. Quarta categoria, essa é muito séria: os homicidas ou os assassinos. O que é um homicida? Geralmente é aquele que tira a vida do próximo. Mas o termo homicida aqui implica muito mais do que isso. Aí é que tem muito crente que tem que tomar cuidado, que eu vou ler um versículo aqui que vai fazer você se preocupar a partir de hoje. Ah, pastor, eu nunca tirei a vida de ninguém. Cuidado, diante de Deus, homicida não é só quem tira a vida do próximo, não. Quer saber também quem é homicida diante de Deus? Abra sua Bíblia em 1 João 3,15. Isso aqui é sério, viu? 1 João 3,15 está escrito: todo aquele que odeia seu irmão é... Ora, vós sabeis que todo homicida não tem vida eterna. Desculpe a minha franqueza, se você odeia o seu irmão, você é homicida. Se você tem ódio do seu irmão e mágoa no coração contra alguém, trate de se consertar hoje ainda, porque senão você está na categoria dos homicidas. É dura essa palavra, não é verdade? E o que mais tem hoje é crente odiando o seu irmão. O irmão vai ficar tudo aí. O próprio Jesus disse: olha, quando tu trouxer tua oferta sobre o altar e te lembrar que tem alguma com teu irmão, olha, larga a oferta, volta, reconcilia primeiro com teu irmão, depois vem e faz a tua oferta. Não adianta Caim
e ofertar a Deus com ódio do seu irmão Abel, Deus não recebe. Deus não recebe teu glória a Deus, nem teu aleluia, se tu no coração está odiando o teu irmão. Tu está dando glória a Deus e aleluia em vão. Isso aí não é recebido. Vai lá primeiro, se acerta com teu irmão. O negócio está apertando. Quinto grupo de pecadores que estarão diante do trono branco: os fornicários. Essa palavra fornicário aqui no original tantos identifica adúltero como impuro. O quinto grupo de pecadores que estarão diante do trono branco são os adúlteros. Só que a palavra adultério aqui nos traz dois sentidos: o adultério físico e espiritual. A palavra adultério aqui pelo menos exprime 4 tipos de adúlteros. Veja como é sério. Primeiro, adultério é infidelidade conjugal. Isso é genérico. Todos que traem sua esposa, todas as esposas que traem seus maridos estarão lá diante do juízo do grande trono branco. Segunda categoria de adúlteros: os que abandonam o evangelho. Porque todos os profetas do Antigo Testamento sempre pregou o adultério espiritual de Israel. Israel sempre foi chamado da esposa de Deus, Deus o marido de Israel. Essa aliança foi celebrada lá no Monte Sinai. Mas quando Israel abandonou a Deus, foi considerado adultério. Quando Israel trocava Deus por outros amantes, dentre eles Baal, Dagon, é adultério espiritual. O profeta Ezequiel no capítulo 16 chegou a chamar Israel de meretriz descarada. Usou uma linguagem mais comum e baixa possível para identificar uma pessoa que se afastou de Deus. Nessa categoria estão os desviados. Todos os desviados estarão lá diante do juízo do grande trono branco. Porque Jeremias 17:13 diz que todos aqueles que te abandonarem terão os nomes inscritos no chão, porque abandonaram ao Senhor, fonte de águas vivas. Mas aqueles que estão com Cristo, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Se tiver algum desviado aqui, eu não acredito que não vai voltar para Jesus imediatamente hoje. Terceiro grupo de adúlteros. Isso aqui é sério. Aqueles que adulteram a palavra de Deus, que torcem a palavra de Deus, que pregam heresia, é tido na Bíblia como adúlteros. Cuidado com aqueles que ensinam heresias torcendo a palavra de Deus. Agora esse quarto grupo de adúltero é mais sério. Você pode abrir a Bíblia comigo em Tiago 4:4. Aqui o negócio é sério. Tiago 4:4, olha o que diz: adúlteros. Tiago está falando para crente, não está falando aqui para ímpio não, viu? Adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que tem de crente flertando o mundo hoje não é brincadeira. Crentes traindo Jesus por causa das coisas do mundo. Crente traindo Jesus por um festival qualquer, por uma fantasia qualquer. Isso é traição, é adultério espiritual.
Deus não aceita meio termo. Ou você é ou você não é. Sai de cima do muro. Olha, crente, Deus vai te pegar esta noite. Hoje é o dia que tu vai ter o acerto com Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Porque a Bíblia diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas é por não julgarmos a nós mesmos é que Deus nos julga e nos disciplina. Deus vai te pegar, crente. Aleluia, Deus vai te fazer passar debaixo da vara da sua disciplina, para não te condenar com o mundo. Deus está querendo acertar contigo esta noite. Quantos estão sentindo Deus falando aqui? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Qual é agora? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grupo de pecadores que estarão diante do juízo do grande trono branco. Os feiticeiros, todos aqueles que se envolvem em práticas de ocultismo, de demonismo, de satanismo, de espiritismo e tudo quanto é religiões ocultas, estarão lá diante do trono branco. Mas atenção, a palavra feiticeiro aqui no original identifica a palavra farmácia, que significa também drogaria. Por que isso? Porque antigamente as drogas eram muito utilizadas nas práticas de feitiçaria. E nós estamos nesses dias convivendo com uma sociedade entorpecida, bêbada e drogada. Lá estarão diante do juízo do grande trono branco todos os bêbados, drogados e entorpecidos que não se arrependerem hoje enquanto é tempo. Sétimo grupo dos que estarão diante do trono branco: os idólatras. Idólatra naturalmente é todo aquele que se inclina diante de imagens de escultura. É muito mais que isso. Quando João fala na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 21, filhinhos, ele chama ímpio de filhinho, está falando com crente: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por quê? Existem idólatras dentro da igreja. Porque o que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo, é qualquer coisa que substitui Deus na sua vida. A Bíblia diz que a avareza, por exemplo, é idolatria. Pessoas que idolatram o dinheiro, pessoas que idolatram algum artista, pessoas que idolatram pastores, idolatram cantores, idolatram pregadores. E se o pregador e o cantor e o pastor está querendo essas honras, fica ele quem está idolatrando ele. Porque toda honra, toda glória e todo louvor pertence àquele que é digno. Aleluia. Só por causa disso, levante a sua mão e diga para ele: tu és digno, Senhor. Só tu és digno de adoração. Só tu és digno de louvor. Turamahai Sherga Maha Furiandarabahai. Já estou concluindo. Oitavo grupo, ou é sétimo? Oitavo grupo de pecadores que estarão diante do trono branco: os mentirosos. Meu Deus. Esse grupo são os grupos que cometem o pecado da língua. E a Bíblia diz em Tiago 3,6 que a língua, não é verdade? É fogo, é mundo de iniquidade, e será inflamada pelo próprio inferno.
Aqui estão os pecados da língua. Jesus disse em Mateus 12:36 que toda palavra frívola que os homens proferirem darão conta no dia do juízo. Mas aqui está muito mais do que mentira. Caluniadores, defamadores, estão todos nessa categoria de mentirosos. Jesus chamou o Satanás de pai da mentira. Como em Apocalipse 20:10 ele já foi lançado no lago de fogo, então seus filhos todos irão para onde o seu pai está. Cuidado com a língua, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado, disse Jesus. Diga assim para o teu irmão: cuidado com a sua língua. Isso é muito sério. Cuidado com a sua língua. Nesse grupo aqui de mentirosos estão os praticantes da mentira, da calúnia, da defamação. E para concluir, ainda tem um nono grupo. Apocalipse 22:15. Fora ficarão os cães. Os outros já estão numerados em 21:8, que é os feiticeiros, que é os impuros, assassinos, idólatras e todo que ama e pratica mentira. Então, esse grupo de cães, quem são? Os apóstatas. Lá estarão o grupo dos apóstatas, aqueles que já foram crentes, já desfrutaram do dom celestial, já provaram uma boa palavra e hoje estão aí fora zombando das coisas de Deus. Olha o que diz aqui em Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 26. Isso aqui é para qualquer crente. Cuidado, olha o que diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ai dos escarnecedores, dos blasfemadores, daqueles que se apostataram da fé. Lá estarão no juízo final. Esses ficarão fora da cidade. Depois que todo esse grupo de pecadores comparece, abre-se os livros. Abre o livro da vida. O nome de todas essas pessoas não estarão inscritas, e todas elas serão lançadas no lago de fogo que arde com enxofre, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A todos os condenados ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Mas a sua igreja que já está reunida e os santos eleitos: vinde benditos de meu Pai, que possui por herança o reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Coloque-se de pé agora. Eu vou estar orando por sua vida. Deus vai te visitar esta noite. Deus vai fazer algo contigo. O Espírito de Deus me orienta a fazer duas perguntas a todos os que estão presentes aqui. A primeira pergunta você vai responder com a boca, mas a segunda você vai responder com a consciência. Primeiro, se Jesus voltasse hoje, quantos aqui gostariam de subir? Levante a sua mão. Segunda, você tem 1 minuto para pensar. Você não vai responder com a boca, vai responder com a consciência. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para subir? 1 minuto para você fazer uma reflexão. Turamahai Shergi Amahá Subriandarabahai Turiamahá Subriamahá Shergi Amahá. Mas Deus vai fazer algo na tua vida agora e você vai ser sincero. Todos aqueles que a consciência reprovou, saia daí de onde você está e vem aqui na frente. Deus vai mudar a tua história hoje. Aleluia, não tenha vergonha não. Aleluia, é melhor você vir aqui hoje do que você ser envergonhada naquele dia. Aleluia, Deus quer pessoas sinceras. Deus vai honrar você na sua sinceridade. Aleluia, Deus vai mudar o curso da tua história hoje. Deus vai fazer uma obra de renovo na tua vida hoje. Tu vai sair daqui tocado pelo poder do Espírito, renovado, falando de línguas. Deus está te perdoando hoje. Eu vejo Deus passando bálsamo aqui esta noite. Aleluia, eu vejo a mão de Deus agindo aqui. Deus é tão misericordioso que Ele já vai começar a te renovar agora. Olha o Espírito de Deus vindo sobre tua vida aí agora. Eu vejo a mão de Deus estendida aqui na frente. Eu vejo a unção de Deus descendo aqui. Aleluia. Aqui do meu lado esquerdo, tem mais alguém que quer se entregar para Jesus? Não tem? Vamos orar por esta vida preciosa. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, bendito seja Deus. Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos por esta vida preciosa. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e escreve o seu nome no livro da vida. Firma os seus pés numa rocha. Liberta dos vícios, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Sente-se, queridos. Só 1 minutinho. Bem-vindo a Filadélfia Produções. CDs e DVDs, capas, tudo num lugar só. Você é importante para nós. Digite www.filadelfiaproduções.com.br. I joined them in their singing, and I saw him turn my way with his eyes.